que Deus não rejeita ao íntegro, nem toma pela mão os malfeitores. Ele te encherá a boca de riso e os teus lábios de júbilo. Jó, capítulo 8, versículos 20 e 21. Que a graça e a paz do Senhor Jesus repousem em cada coração nesta hora. Tudo começou pela desobediência. Não obedecendo os pais. Minha mãe me dava conselho, não queria seguir o conselho. E com 10 para 11 anos de idade, foi aí que eu entrei no mundo das drogas, conhecendo primeiro o vício da maconha. Nunca coloquei um cigarro na boca, mas o adversário conseguiu colocar a maconha. E como a Bíblia diz que um abismo chama outro abismo, da maconha cair na cocaína. Isso com 11 anos de idade? Isso com 11 anos de idade. Fazendo tudo escondido dos meus pais. E aí não tinha dinheiro para sustentar o meu vício, maconha nem da cocaína. Entrei para o furto primeiro. E do furto entrei para o assalto à mão armada. Furtava muitos produtos de beleza, shampoos, que aquilo ali, naquela época ali, vendia para alguns cabeleireiros e arrumava o dinheiro para sustentar o meu vício. Foi daí que eu via que aquilo ali também não estava dando muito lucro. Aí me apresentaram um revólver e aí comecei a praticar assalto. Isso com que idade? Isso já com 11 para 12 anos já. Foi aí que eu comecei também a conhecer as gangues de pinchadores de muro, aonde eu fiz parte de uma gangue muito famosa de pinchadores do Rio de Janeiro. E tinha uma lei que quem colocasse a pinchação no lugar mais alto ficava mais famoso assim entre as gangues. E eu sempre fui assim, magrinho, né? E eu subia rápido. Eu era tão rápido que colocaram um apelido meio até ruim para mim e aquele apelido pegou. Eu fiquei conhecido como o ratinho de muro. E subi muro, pinchava bem alto. E aí comecei a entrar nessa gangue aí com essa fama. Aonde o inimigo colocou esse apelido, me chamava de ratinho. Mas eu chegava muito tarde, de madrugada em casa. Chegava fedendo a maconha. Cheiro horrível, a maconha deixa um cheiro horrível na roupa. Então eu fumava, cheirava e na madrugada eu saía para pinchar muro com as gangues. E por aí, daí eu conheci com as gangues os bailes funk também do Rio de Janeiro, que naquela época era muito discriminado, e eu ia muito em comunidades carentes. E dentro dessas comunidades carentes eu conheci muitos bailes funk, conheci muitos traficantes e comecei a ouvir aquelas músicas de funk, porque naquela época, quando começou a surgir os MCs, eles formavam muito letras falando sobre a paz, muitas letras falando sobre crianças abandonadas. Foi aí que eu fiz um rap falando sobre as crianças abandonadas na época, que eu gravei no LP de uma equipe de som do Rio de Janeiro. E hoje em dia o funk está muito assim pornográfico, muito sensual, não está falando mais de paz, sobre algum fato marcante. Então hoje o funk está trazendo muita sensualidade, muita apologia ao crime, porque o baile funk dentro das comunidades carentes é para chamar os viciados mesmo, para comprar as drogas, porque dá muito lucro nesse caminho aí. Então o baile funk, bem dizer, é uma isca para os viciados. Nesse período tinha um programa de TV que lançou a minha música e aí foi sucesso no Rio de Janeiro, mas eu comecei a me misturar com o meio do tráfico. E esse traficante pegou uma confiabilidade muito imensa com a minha pessoa. Porque o traficante, até quem está do lado dele, ele fica com o pé atrás, né? Ele fica com medo. É como diz a história lá de 2º livro de Reis 8, né? Se ele não vigiar, vem o Azael com o cobertor molhado e mata o rei Ben-Hadad. Então ele pegou uma confiabilidade em mim, que só eu sabia o esconderijo dele, só ele pedia eu para fazer alguns favores para ele. Então aquela confiabilidade foi transformada numa grande amizade entre eu e ele. Mas eu andava no meio dos outros traficantes. E aí começou a morrer um, começou a morrer outro, começou a morrer. E aí veio a notícia que eu também estava na lista para morrer. E aí foi aonde eu falei, ou chora a mãe deles, ou chora a minha mãe. Foi o ditado que o inimigo botou na minha mente naquela época.
e pedi para ele para trabalhar no tráfico, como soldado, como vapor, até como fogueteiro. Mas como eu tinha muita confiabilidade, ele me pediu para mim parar, pelo menos de cheirar cocaína. E eu não entendi porque ele pediu para mim parar de cheirar cocaína. E um dia eu procurei ele e falei, por que tu está me pedindo para parar de cheirar cocaína? Ele falou, porque eu tenho um cargo muito maior para você aqui no tráfico de soldado do que vapor, do que fogueteiro. Eu estou precisando de um gerente geral aqui no tráfico que eu tenha confiança, porque vai contabilizar o dinheiro do tráfico. E aquilo ali cresceu meus olhos na época, porque o tráfico dava muito dinheiro naquela época e eu estava ganhando uma responsabilidade maior. Aí eu fui entender por que ele queria que eu parasse de cheirar cocaína. Porque quem cheira muita cocaína acaba fazendo o quê? Arruaça, tirando dinheiro para cheirar mais cocaína, porque quanto mais cocaína cheira, mais quer cheirar cocaína. Então, o próprio inimigo colocou um medo que eu parei de cheirar e só fumava maconha. Foi aí que eu assumi a gerência geral com 16 anos de idade. Com 16 anos eu comecei a comandar o tráfico. Fui gerente geral de uma comunidade em Campo Grande, no Rio de Janeiro. Comunidade conhecida como Santa Rosa Bela Vista. São duas comunidades juntas. Eu fui gerente geral dessa comunidade. Tinha homens à minha volta. Então o que aconteceu? Numa determinada feita, com 17, já estava já com 1 ano e pouco dentro do tráfico, eu via pessoas entrando no tráfico com 3 meses, 2 meses perdendo a vida. E de 91 a 93, eu perdi 77 amigos no tráfico de drogas só a tiro. Então o que aconteceu? Aconteceu que com a idade já com 17 anos, já com 1 ano e pouco no tráfico eu fui pego pela DRE, Divisão Repressão a Entorpecente da Polícia Civil do Estado do Rio de Janeiro. Então nesse período, era o período que eu já estava com dinheiro ajuntado. E foi aí que eles me pediram, o que tu tem para perder? Foi aí que eu comecei a ver que aquilo ali não era para mim, porque eu apanhei muito naquele dia, eu apanhei. E como eu fui levado para averiguação e eu estava com a ficha limpa, eles me perguntaram, você para sair daqui você tem que perder alguma coisa, porque já deram já que você é o gerente geral do tráfico. E ali naquela época eu estava com muito dinheiro guardado. E foi ali que eu perdi tudo pela minha liberdade, para não ter minha ficha suja. E ali eles me soltaram ali e eu corri para a favela onde esse traficante comandava e pedi para ele me tirar desta vida. E ele falava que não tinha mais jeito. Na vida do crime não tem como sair. Mas eu louvo a Deus que Jesus me arrancou da vida do crime. Eu louvo a Deus que ele falou para mim, da vida do crime só tem 2 jeitos, sepultura ou xadrez. Mas eu louvo a Deus que a mão do Senhor não está encolhida. Através da oração da minha mãe, Deus ouviu o clamor dela e hoje estou aqui para louvar e glorificar o nome do Senhor. Mas passei por muito período difícil ainda. A minha família praticamente era destruída. Por quê? A minha irmã mais velha, viúva do marido, entrou para o mundo errado, da prostituição. Namorava um traficante da época, bem dizer, esposa, morava junto com ele na época, e ele fazia ela de mula, fazia ela transportar droga de uma boca para outra boca, porque dentro da comunidade tinha várias bocas de fumo. Então minha irmã era uma das mulas, trabalhava para o tráfico também. Mas só que graças a Deus também, minha irmã também aceitou Jesus como único Salvador. E a minha irmã menor, das 3 irmãs que eu tenho, a minha irmã estava com a vida destruída, que entrou para o mundo do lesbianismo. E também viciada na maconha, na cocaína. Mas eu louvo a Deus que pouco tempo agora ela aceitou Jesus e já está caminhando, já está na aula de batismo já. E é só vitória. E o meu irmão, na época eu estava no tráfico, ele ficou preso por assalto à mão armada e homicídio. Ele estava preso, se encontrou preso dentro da 35DP, que é Campo Grande, Rio de Janeiro. Ficou 1 ano e 8 meses na Casa de Pedra lá. E depois ele passou para o complexo do Vicente Piragibe, em Bangu. Ficou preso na regime fechado. E depois ele ficou mais alguns anos no Plácido Sá Carvalho, na semiaberta. E hoje está trabalhando. Falta aceitar Jesus, mas eu creio que ele vai aceitar em nome de Jesus no tempo certo e na hora certa. A minha conversão aconteceu depois dessa perseguição todinha que eu apanhei, perdi o dinheiro, o diabo me deu de uma mão e me tirou de outra. Eu pedi para sair e eu já fiquei meio cabreiro com os próprios amigos, entre aspas, porque eu sabia de muita coisa no tráfico. Então o que é que aconteceu? Eu fiquei cabreiro com eles, eu pensei bem,
é a hora de eu sair agora e abandonar tudo, porque eu paguei o tráfico, eu fiz a contabilidade do tráfico já, não estou devendo nada, mas como eu sei de alguma coisa, eu também sou um homem marcado para morrer. E nessa época, além de eu estava marcado pelos próprios traficantes, já estava de olho em mim, porque eu já tinha pedido para sair, os policiais estavam investigando a minha vida. Botou um detetive investigando a minha vida. E para tu ver que a coisa é tão bom, que eu consegui sair numa invasão policial, eu consegui sair. E nessa invasão policial, me procuraram, invadiram minha casa, meu pai infartou, quase morreu nessa época. E o que aconteceu? Parentes nenhum quiseram me apoiar, com medo de repressão policial e de traficante. O que aconteceu? Fui parar na rua. Perdi tudo para não voltar para o tráfico. E os traficantes falando com minha mãe, manda ele voltar, que eu boto um advogado para ele. Aquilo tudo. E nada, eu falei para minha mãe, para o tráfico eu não volto mais. E aí eu morei praticamente 1 ano na rua, até que eu conheci Jesus através de uma pessoa que me convidou a aceitar Jesus. E aí o que aconteceu? Eu passei pelo Vale da Sombra da Morte, não poderia voltar para onde eu fui nascido e criado, porque quando eu estava morando numa localidade, eu comprava em outras comunidades comprar drogas, e o que eu fazia? Repartia as drogas e vendia, fiz uma boca de fumo familiar, para quem? Para os conhecidos. Só que um desses conhecidos meu, que comprava droga comigo, eu não sabia, era do grupo de extermínio, e ele já estava me entregando para o grupo de extermínio daquela comunidade. Até que eles vieram tirar a minha vida, e foi aí que eu vi a mão de Deus. Por que eu vi a mão de Deus? Porque um deles falaram para mim assim, eu não consigo matar esse jovem. Esse jovem aí, ele é muito ligeiro. Deus tem uma obra na vida dele. Foi da boca do próprio camarada do extermínio que falou que Deus tinha uma obra na minha vida. Ele falou, olha, sai deste bairro aqui e volta para onde tu morou. Porque para tu morrer aqui é melhor tu morrer onde tu veio. Foi aonde que eu voltei, desesperado, para onde eu nasci, me criei. E foi aí que Jesus fez a obra completa. Porque alguns colegas meus que ficaram aceitaram Jesus e quando soube que eu estava, me levaram para os caminhos do Senhor. E no primeiro dia que eu entrei na igreja, eu entrei maconhado, mas o pastor estava louvando um hino que quebrou meu coração de pedra. E na hora do apelo, eu aceitei a Jesus como único Salvador da minha vida. E quando o povo soube que eu tinha aceitado Jesus como único Salvador da minha vida, foi aquele bafafá, né? Foi aquele falatório, fulano aceitou Jesus e tal, aquele negócio todo, até chegar à boca de um dos donos do extermínio, que já tinha limpado a favela, morrido um montão de pessoas, amiga minha, me chamar e falar para mim assim, olha, se você aceitou Jesus como único Salvador, nós estamos de olho, fique firme, senão vai morrer. E eu fiquei firme através do meu testemunho, não falado, mas o testemunho de vida. Hoje eles me respeitam, hoje eles me pedem oração e hoje eu estou aí viajando o Brasil, pregando que só Jesus é bom e o diabo é um derrotado. Hoje eu costumo dizer que hoje eu não preciso segurar mais o microfone do baile funk, porque hoje eu seguro o microfone santo para dizer que Jesus cura, salva e liberta. Hoje eu não preciso mais soltar fumaça de maconha da boca, porque da minha boca só sai fumaça de glória misturado com aleluia. Hoje eu não preciso segurar a arma no crime, porque eu seguro a arma poderosa que é a Bíblia Sagrada. Hoje eu não preciso mais ter homens na minha segurança, porque hoje eu tenho os anjos do Senhor acampados ao meu redor. E hoje eu não preciso mais colocar nenhum canudo no meu nariz, porque eu estou liberto da cheiração da cocaína e estou cheirando algo melhor, que é a rosa de Sarão, o lírio dos vales. E eu quero dizer para os irmãos que estão me assistindo agora, esse caminho que parece ser direito aos teus olhos, não é o caminho perfeito. O caminho perfeito está em João 14,6, que Jesus disse-lhe, eu sou o caminho e a verdade e a vida, e ninguém vem, no verbo imperativo, ao Pai, a não ser por mim. Jesus já dissera assim, eu sou o caminho, porque o resto é atalho. Eu sou a verdade, porque o resto é mentira. E eu sou a vida, porque o resto é a morte. Aceite a Jesus como teu único Salvador, porque Ele é a dose mais forte na sua vida.